Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao canal do professor Jairo Gesteira. E esse canal tem a intenção de trazer para vocês assuntos sobre saúde e instrumentação cirúrgicas. E nós vamos, antes eu quero te pedir, você que não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de outros vídeos. E você que já é inscrito, dá um like e faça um comentário aqui embaixo a respeito desse vídeo. Então, nesse momento, nós vamos começar mais um vídeo sobre saúde em geral, ou seja, sobre instrumentação cirúrgica, esses vídeos. Então, nós vamos, nesse momento, falar a respeito de mais um instrumento hemostático. É um instrumento hemostático que ele é muito questionado, mas ele é classificado como instrumentos hemostáticos. Então, qual é a intenção desse vídeo? É te apresentar esse instrumento para quando cair numa prova de concurso, como eu já falei, ou quando alguém te perguntar, você não ficar enrolado, não ficar em dúvida. Saber que ele é um instrumento hemostático, mesmo tendo características diferentes. Então, eu vou calçar a minha luva para começarmos a falar a respeito desse instrumento. E o nome desse instrumento é um pouco diferente. O nome do instrumento é Kosher. Alguns conhecem como Cocker, outros conhecem como Correr, outros falam Kosher. E também ela é muito conhecida como pinça forte. Por quê? É um instrumento resistente, é um instrumento que você vai ver, ele tem uma forma grosseira. A luva está com um pouco de dificuldade para entrar, mas ela já vai entrar. Consegui calçar a minha luva. Consegui calçar. Um pouco difícil, mas consegui. Então, nós vamos falar sobre a pinça Kosher, que também é conhecida como Correr, ou então como Coque, ou então como pinça forte, que é esta pinça aqui. Aqui eu tenho a pinça reta, porém nós temos a Kosher curva. Por que as pessoas questionam que ela é classificada como hemostática? Por quê? Olha só, além de ter toda a estrutura, como as outras pinças hemostáticas, como as outras pinças com cremalheira, ela tem a ponta, ela tem o corpo, ela tem a articulação e ela tem também o quê? Os elos e a cremalheira, né? Então, ela é uma pinça como as outras. Porém, ela é classificada como hemostática. A discussão ela é hemostática? Como ela é hemostática se ela tem os dentinhos na ponta? Estão vendo aqui esses dois dentinhos? Tá? Uma pinça hemostática não deveria ter esses dois dentinhos. Mas qual é a diferença daquelas que não têm e para Kosher que tem esses dentinhos? A diferença está na sua função. Ela é classificada como hemostática por quê? Porque ela é para prender artérias, vasos calibrosos. Como que ela prende artéria ou vasos calibrosos? Eu vou usar uma luva aqui como exemplo, né? Pensem que essa luva é uma artéria, é um vaso calibroso. E como que vai ser utilizado? Ela vai prender a artéria com o corpo dela. Estão vendo? Com o corpo. E não com a ponta. Senão ela vai furar o vaso, vai furar a artéria. Então o que acontece? Ela prende toda a artéria com o corpo. Então a Kosher, ela é classificada como hemostática porque ela vai estancar o sangramento de uma artéria que esteja sangrando demais, né? Então ela vai pensar ali como a femoral e outras artérias também, a artéria uterina e outras artérias, tanto a Kosher curva como a Kosher reta. Porém, ela tem uma outra utilidade. Ela é chamada de pinça forte por quê? Porque ela é utilizada para prender, para segurar tecidos resistentes. Né? E o que são tecidos resistentes? São aqueles tecidos mais grossos que nós temos no nosso organismo. Um exemplo clássico é a aponeurose. A aponeurose é o tecido que fica entre o tecido hipodérmico, antigo tecido adiposo, né? Tecido hipodérmico e a musculatura. Então ali nós temos uma camada de tecidos brancos chamado aponeurose, que a pinça Kosher vai prender para fazer a suspensão. Também ela é utilizada para prender nervos, né? Quando o cirurgião quer ressecar algum nervo, ele vai usar a Kosher, porque é um tecido mais resistente, e também para prender tendões, para ajudar a prender tendões. Então a Kosher é uma pinça hemostática na sua classificação,
ela é utilizada para prender artérias calibrosas, mas também ela é conhecida como pinça forte. Por quê? Porque ela vai prender tecidos mais resistentes, com a ponta, ou então, né, pegando o tecido com a parte superior dela. Que fique bem explicado, então, a coxa ela é hemostática, apesar dos dentinhos que ela tem aqui, mas ela não vai pinçar nenhum vaso com a ponta, ela vai prender o tecido com a sua parte serrilhada. E ela também é conhecida como pinça forte, porque ela prende tecidos mais resistentes. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, tenha gostado, dá um like, dá uma curtida e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.